Movimento ou repouso? Em qual desses dois estados eu me encontro agora? Você sabe? Para saber a resposta, vem comigo nesse vídeo. Olá, juventude, professor Celso do curso preparatório alto nível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje estaremos trazendo a definição do que é a física e seus principais conceitos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte para mostrar à plataforma a relevância do nosso conteúdo e compartilha com aqueles amigos que você gosta e que estão na mesma vibe que você. Dito isso, vamos ao que interessa. E o que nos interessa hoje é física, conceitos. Ok, o que é a física? Física é um termo de origem grega, physis, que significa natureza. E o que a física estuda? A física estuda os fenômenos e transforma esse estudo em equações matemáticas. Porém, vamos ler a definição que está aí no nosso PowerPoint. Física é a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais possíveis de serem examinados através de observações e experimentações, procurando organizá-los em esquemas lógicos. Vamos à definição de partícula ou ponto material, certo? Partícula ou ponto material é um corpo cujas as dimensões são consideradas desprezíveis em relação às demais que participam do estudo de um determinado fenômeno, ok? Então, nós temos como exemplo aí um navio em relação ao oceano. Esse navio ele pode sim ser considerado uma partícula, porque em relação ao oceano, as suas dimensões são muito pequenas. Dando prosseguimento. Corpo extenso. Corpo extenso é um corpo cujas dimensões elas são consideradas grandes em relação às demais que participam do fenômeno. E um detalhe importante é que as suas dimensões elas interferem no estudo desse fenômeno, ok? Então nós temos aí como exemplo um caminhão atravessando uma ponte. Em relação à ponte, eu posso dizer que as dimensões do caminhão elas são grandes e interferem no estudo de um determinado fenômeno. Suponhamos o caso, a vibração dessa ponte, né? Se eu estiver estudando a vibração, logicamente, o caminhão se deslocando sobre a ponte, ele vai sim causar um determinado comportamento na vibração dessa ponte, ok? Então é só um exemplo aí a título de curiosidade. Referencial. Referencial é um ponto ou região do espaço escolhido pelo observador para estudar um determinado fenômeno. Então, se eu quero estudar um determinado fenômeno, eu estabeleço um referencial. E no exemplo que nós temos no nosso PowerPoint, nós temos aí o poste na beira da estrada. Então, fixando um poste como referencial, eu posso sim dizer se um determinado corpo se encontra em movimento ou não em relação àquele poste, que é o nosso referencial. Ok. E aí, nós vamos agora responder aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? Onde eu perguntei se eu estava em movimento ou em repouso. E aí? Eu estou em movimento ou em repouso? Para dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso, primeiramente, definir qual é o meu referencial, porque o estado de movimento ou repouso tem a ver com a relação desse corpo com o referencial. Então,
Vamos aí ao nosso slide. Dizemos que um corpo está em movimento quando sua posição varia em relação a um referencial ou sistema de referenciais. Então, se a posição desse corpo variar no decorrer do tempo, eu posso dizer com toda certeza que esse corpo está em movimento. Um corpo está em repouso quando sua posição não varia em relação a um referencial ou sistema de referenciais. Dito isso, eu posso estar em movimento ou em repouso, a depender do referencial adotado. Se não, vejamos. Em relação a essa câmera que está na minha frente, eu posso garantir para vocês que eu estou em repouso. Por quê? Porque a minha posição não varia em relação à câmera no decorrer do tempo. Porém, com relação ao Sol, eu posso dizer com toda certeza que eu estou em movimento. Então, respondida a pergunta, fica fácil agora nós, doravante, sabermos se um corpo está ou não em movimento. Porque, para definir se está ou não em movimento, precisamos de um referencial. Ok? Então, juventude, espero ter respondido a pergunta que fiz no início do vídeo e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Sistema de referência. Bem, um sistema de referência é a associação de vários referenciais, 2 ou mais, tá? E nós temos aí no exemplo o sistema de referências cartesianas, ok? E qual é o objetivo desse sistema de referências cartesianas? O objetivo é tornar mais precisa a análise do movimento. Por quê? Porque eu vou ter aí duas referências, tá? Para analisar se houve ou não variação da posição do corpo considerado. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse ponto aqui que eu vou destacar. Então, eu vou chamar esse ponto aqui, certo? De ponto A, cujas coordenadas são 2 para o eixo X e 3 para o eixo Y. Se esse ponto se deslocar nessa linha vertical até aqui, tá? Eu posso dizer que ele variou a posição em relação ao eixo Y, tá? E aí? Em relação ao eixo X, em relação ao eixo X, veja que a posição do meu corpo A não variou, tá? Ela permanece aqui no 2. Com relação ao eixo Y, nós vemos aqui que houve uma variação de posição, tá? Desse corpo. Se eu disser que aqui é 4, nós tivemos uma variação aqui de 1, ok? Então, com certeza, esse corpo ele não estava em repouso, mas sim em movimento. Bem, seguindo adiante. Móvel, trajetória. Móvel é o nome que se dá a um corpo em movimento. Ou seja, na física, tudo que se movimenta, a gente costuma chamar de móvel. Trajetória. A trajetória é o conjunto de todas as posições ocupadas por um móvel no decorrer do tempo. Ok? Então, vamos aí
analisar essa imagem aqui do nosso PowerPoint, tá bom? Então, nós temos aqui tá? O ponto A e o ponto B. Suponhamos que o móvel ele sai do ponto A para o ponto B, certo? A trajetória desse móvel foi exatamente igual ao seu deslocamento. Por quê? Trajetória e deslocamento são coisas diferentes. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? O deslocamento tem a ver com a variação da posição, ou seja, a posição final menos a posição inicial, tá? Chama esse exemplo aqui de exemplo 1. Vamos agora ao exemplo 2, tá? Vamos ao exemplo 2 aqui. Então, vejamos aqui essa situação. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A e este outro ponto aqui, eu vou jogar ele aqui fora, de ponto B. Vejamos a diferença do desenho 2 para o desenho 1. No desenho 2, o nosso deslocamento é representado por essa reta aqui, por esse segmento de reta, tá? Que sai do ponto A para o ponto B. Porém, a distância percorrida, ela é igual à trajetória. Olha só, o corpo, o móvel percorre essa trajetória sinuosa aqui, ó, tá? Então, para esse caso aqui, no caso 2, eu posso dizer que esse deslocamento, que eu estou chamando de D, é diferente da trajetória, que eu estou chamando de T. Ok? Então, fica bem claro que deslocamento, distância percorrida são coisas distintas. Tá bom? Seguindo adiante. Grandeza. Na física, a gente costuma trabalhar muito com grandezas. E o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Ok? Então, o comprimento de um corpo, eu posso medir. A massa de um corpo, também. Temperatura, tempo. Então, são grandezas. E essas grandezas, elas ainda estão divididas, tá? Na física, a gente classifica as grandezas como grandezas vetoriais e escalares. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que fica completamente definida por um número e sua unidade de medida. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Como exemplo, 5 quilos, 5 quilogramas. Quando eu digo que comprei 5 quilogramas de alguma coisa, eu não preciso falar mais nada a respeito dessa grandeza, ok? Quando eu digo que eu percorri 5 quilômetros, tá? Eu não preciso falar mais nada sobre essa grandeza. Porém, nós temos também as grandezas vetoriais. Essas sim precisam de algo a mais. As grandezas vetoriais, para serem completamente definidas, elas precisam de um módulo ou intensidade. Elas precisam
de uma unidade, precisam de uma direção e precisam de um sentido para ficarem completamente definidas. Tá? Então, como exemplo de grandezas vetoriais, eu tenho aí velocidade, aceleração e força. Na nossa ilustração ao lado, nós temos aqui uma régua que vai definir uma grandeza escalar, é usada para medir essa grandeza. E nós temos aqui essa imagem do vetor AB. O vetor AB ele pode ser representado da seguinte forma. Apresentá-lo assim, tá? AB e um segmento de reta em cima dele. E o que é um vetor? Um vetor é um ente matemático representado por segmentos orientados, tá? No caso aqui é essa setinha. E ele fica definido, ele é caracterizado por um módulo, uma direção e um sentido. Vejamos o exemplo aqui do nosso vetor AB, tá? Ele poderia ter uma intensidade aí, né, de 3U, 3 unidades. É um exemplo representativo, tá? Sentido de A para B, como mostra aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, tá? Essa definição. E a direção? E a direção seria o ângulo que o meu vetor AB estaria fazendo com essa reta horizontal, tá certo? Então, esse vetor AB estaria totalmente definido, porque ele tinha uma intensidade, que eu chamei de 3U, ele tinha um sentido de A para B e tinha como direção um ângulo θ formado entre o vetor e a reta horizontal. Então, sempre que nós temos um vetor, para defini-lo por completo, eu preciso ter módulo ou intensidade, direção e sentido. Variação. Variação, na física, significa dizer o valor final menos o valor inicial, ou seja, é a diferença entre o valor final e o inicial. Então, ao longo do estudo de física, você vai ver muito, né? Você vai estudar muito essa questão das variações. Qual foi a variação da velocidade? Velocidade final, velocidade inicial. Qual foi a variação da temperatura? Tá? Então, variação de uma grandeza é a diferença entre o valor final e o inicial, e é representado pela letra delta, do grego. Temos ainda as constantes. Como o próprio nome diz, tá? Uma constante é uma grandeza cuja a intensidade não varia. Nós temos como exemplo aí o π e o nosso K, que é a constante eletrostática, né, da força elétrica. Quando eu quero definir a força elétrica, né, eu tenho que utilizar essa constante eletrostática do meio, tá bom? Então, em termos de conceito, esses são os mais utilizados. Então, convém que vocês analisem, relacionem, né, com as coisas que estão ali no seu cotidiano, com os eventos. Convém que vocês realmente entendam o que significa cada conceito, tá? E, por fim, eu trago aí a imagem do pátio de formatura da Escola Especialista, onde eu tenho certeza que muito em breve vocês estarão pisando, ok? A nossa aula de hoje, ela tem um PDF contendo 11 questões, tá? Então, para você receber esse PDF, você só precisa se inscrever lá no nosso canal, ok? Deixar um meio de contato para que a gente possa estar enviando
esse PDF para vocês, tá bom? Então, por hoje, eu fico por aqui. Espero que essa aula tenha trazido valores ao seu conhecimento, tenha agregado. Espero que vocês curtam para mostrar à plataforma a relevância desse conteúdo e compartilhe com aqueles amigos que estão na mesma vibe que vocês, tá? Conteúdo aparentemente está simples, está tranquilo e vai ser assim ao longo das aulas seguintes, para que vocês desmistifiquem essa ideia de que física é uma coisa do outro mundo. Não é. O que a gente precisa é estudar e colocar em prática. Então, recomendo que vocês já peguem os livros da bibliografia sugerida e comecem a estudar esses conceitos por lá também e resolver exercício. Tá bom? Então, por hoje é só. Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.